Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Alan Batista, sou estudante de cinema e audiovisual na Universidade Estadual de Goiás, UEG, e a partir de agora também sou podcaster, né? Dá pra acreditar? Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Para aqueles que estão apenas me escutando, eu sou um homem negro, alto, tenho cabelo crespo, estou vestindo azul escuro. E hoje a gente está aqui com esse projeto, que é o projeto podcast do básico até a distribuição em rede, que foi contemplado pelo edital 12/2023 da Lei Paulo Gustavo de promoção da cultura LGBTQIAPN+, demais áreas culturais, realizado pela Lei Federal Paulo Gustavo, operacionalizada pelo Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado e Cultura. E o tema do podcast de hoje, ele tange dois aspectos muito interessantes da comunidade LGBT. Uma interseccionalidade, a arte e a comunidade LGBT. E para isso a gente trouxe dois convidados muito especiais, que são Estela de Eros e Paulo Duarte. Sejam muito bem-vindos ao podcast. Obrigada. O Paulo, ele é professor adjunto na Universidade Federal de Goiás, UFG, nas áreas de Teoria, Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte, ABCA, atua como historiador, curador e crítico de arte. Atualmente é líder do Laboratório de Curadoria da FAV-UFG CNPq, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e da Cultura da Universidade de Girona, Espanha, mestrado em Comunicação e Estudos Culturais e graduação em História da Arte pela mesma universidade. Paulo, muito bem-vindo. Muito obrigado, Alan, pelo convite. Bom, tento me descrever, né? Eu sou um homem branco, com cabelo liso, estou vestindo uma camiseta azul escura e uma calça. Bom, estou encantado de estar aqui com vocês. Muito obrigado. E estamos também com a Estela de Eros, que tem 24 anos, é travesti, maranhense, multiartista e graduanda em direção de arte pela UFG. O foco da sua arte se volta para transepistemologia, é isso? Palavra difícil, mas muito importante. E vivência travesti de seu corpo desobediente em meio ao contexto urbano e cis-binário. Suas obras dialogam com a necessidade do grito e da denúncia, mas também com a abertura da discussão e a identificação em qualquer outro sentimento. A ideia é transpassar todos os corpos que a enxergam e os que fingem não ver. Ela faz tudo isso através do cinema, da performance e de qualquer outra manifestação artística. Atualmente está na escrita de projetos onde produz a si mesma. Com 8 anos dentro da arte, segue se desbravando dentro da cena ballroom, maravilhosa, ou em qualquer outro lugar que instigue sua criatividade e fomente a vida. Muito bem-vinda, Estela. Obrigada, Alan. Obrigada a todo mundo da produção. E vou me descrever. Meus cabelos são cacheados, ondulados. Minha pele é parda. Tenho tatuagens de cobras na mão. Tô com um topzinho colorido e uma saia longa. Gente, eu fiz essa descrição de vocês, mas eu gostaria que vocês falassem também um pouco sobre como vocês atuam, porque essa descrição ela pode ser um pouco impessoal. Então, vamos começar com a Estela. Estela, me conta um pouco da sua arte, como é ser travesti e resistir no meio da arte. Olha, não é muito fácil não, assim. Porque o nosso sistema ele não tá, né, preparado para os nossos corpos. E se produzir enquanto travesti, né, é sempre uma luta. Você sempre tá lutando ali com uma onda que vem muito forte contra você, né? Não tem pautas pra gente nos lugares. Que você... Como que é resistir no meio da arte, né? Porque você também... a gente estava conversando mais cedo e eu já te conheço há algum tempo, que a gente já trabalhou juntos, né? Um trabalho maravilhoso, inclusive, que é o Corpora Sanctorum. E você trabalha com ballroom, você trabalha com cinema. Como que é isso? Então, a Ballroom foi um espaço que eu conheci há uns 6 anos atrás e que me deu uma visão de mundo mesmo, assim, ampliou o meu olhar. Através da Ballroom que eu entendi enquanto travesti, né? Então, já começou os processos aí. E aí eu vou me construindo nesse espaço dentro do Vogue, né? Dentro das outras categorias que tem dentro da Ball.
E é isso, eu acho que é o único local, a Ballroom é o único local que, pra mim, meu corpo, ele é exaltado, né? A gente celebra. E aí o cinema entra depois, né? Eu vou entendendo a escrita de projetos, vou escrevendo projetos, e aí o que fazer, né? E aí eu começo a gravar as minhas performances, né? E isso eu faço, vou fazendo através disso. Vou construindo os filmes através disso. Certo. E, Paulo, você, enquanto professor de arte, como que é essa visão da arte mais, talvez de rua, uma arte mais urbana que surge nas periferias, que ela surge em lugares até mesmo precários? Eu faço essa pergunta porque eu enxergo muito a arte LGBT como um espaço de vanguarda, né? Uma arte que está sempre expandindo os limites do que é ser artístico. Como que você enxerga essas performances de Vogue gravadas, por exemplo? Bom, Alan, mais uma vez, né, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre algo que a gente é praticamente apaixonado, né? Que é muito a apaixonado. Arte. Exatamente. Bom, desde o meu campo de atuação, que é justamente a universidade, portanto a academia, é interessante porque o que eu percebo hoje em dia, de alguma forma, sobretudo em relação aos estudantes que estão chegando, novos para nós, nos estão, de alguma forma, forçando, eu acho que toda a instituição acadêmica, de algum modo, a se abrir, né, de alguma forma, para outros campos, que até o momento eles não eram, de fato, que não eram sequer explicados de alguma maneira. Né? É verdade que, a partir da década de 70, eu acho que mais na frente a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, no âmbito da história da arte, né? A gente percebe isso a partir dos movimentos feministas, de alguma forma, né? Eles começam a se expandir o estudo da história da arte em relação aos corpos, de alguma forma, dissidentes, né? Mas é justamente nesse momento contemporâneo que a gente começa a perceber, e de fato de uma forma muito mais imperiosa, muito mais forte, né? Entendendo, vendo essas manifestações urbanas de alguma forma. Você falou uma coisa que eu acho interessante, né? Enxergar a arte LGBTQIA+, como uma arte de vanguarda, com certeza ela é, porque de alguma forma eu acredito que o que ela está fazendo, de alguma forma, é expandir os nossos imaginários. Né? Então, de alguma maneira, isso está acontecendo aqui e agora. Né? Eu acho que isso, de fato, é importante. E a gente percebe isso no mundo acadêmico hoje, né? Apesar de que, me desculpe, com muita resistência. Com muita resistência. Com muita Sim. resistência. Então, eu chego numa pergunta chave aqui e eu quero a opinião de cada um de vocês, da perspectiva de vocês. O que é arte? A gente chega num consenso com isso ou não? Eu acho que... Não sei. Diga, quero ouvir a opinião de vocês. Para mim, a arte é uma manifestação do indivíduo ou de uma coletividade. Eu acho que ela vem dessa necessidade de comunicar alguma coisa ou nada, talvez, sabe? E também de um local muito espiritual, né? A arte, ela nasce nesse local espiritual, né? Acho que também tem esse espaço. Paulo, a pergunta de milhões. Concordo demais com a Estela. Nossa, olha, eu estava aqui pensando, né? Já são mais de 15 anos lecionando, muitos anos aí estudando, e responder essa pergunta ainda continua sendo, talvez, uma questão de ordem, difícil, né? Existe um personagem, que é o famoso Gombrich, que ele é muito odiado, né, e conhecido somente por um livro, que é um manual que se intitula A História da Arte, mas é um personagem que escreveu muitas outras coisas de fato interessantes. Eu gosto muito desse livro porque ele inicia justamente o livro A História da Arte com uma frase que eu adoro, que para mim é a frase mais importante desse livro, que ele diz o seguinte: não existe nada que possa ser chamado como arte em maiúscula, só existem artistas. Eu acho que isso é fantástico, porque talvez nos ajuda justamente a entender o que a Estela acabou de comentar. Né? Talvez o que a gente pode pensar que existem tantas artes como artistas existem no mundo. E a partir daqui, talvez a gente pode imaginar ou pensar uma multiplicidade de manifestações artísticas operando e acontecendo no mundo. Né? Dito isso, eu fico pensando
pensando, a arte é isso, talvez são nossos impulsos mais subjetivos, íntimos, internos, que tem a ver, né, com aquilo que a gente acredita que se acaba manifestando em objetos, em danças, em diversas plataformas, inclusive, suportes. Né? Eu tenho, na verdade, uma pergunta, uma insinuação que eu vou fazer agora, que foi objeto de discussão entre pessoas conhecidas. Eu vejo muito que, ou pelo menos essa é uma opinião minha, que a arte, em algum momento, em algum determinado momento, ela precisa ter, tomando em consideração o mundo que a gente vive, né? Que a arte ela precisa ter uma responsabilidade social no sentido de instigar as pessoas a pensar. O que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que existe um ímpeto do que a arte deve fazer, ou se ela tem uma obrigação, alguma coisa nesse sentido? Olha... Respondam. Pelo menos a arte que eu faço, ela tem uma obrigação com o social, né? Não sei se a arte ela tem esse dever, né? Mas, para mim, eu acho que é muito importante a gente produzir arte que faça as pessoas pensarem, sabe? Refletirem sobre... Porque a arte é esse local muito sensível, que a gente consegue atravessar todos os corpos. Eu acho que qualquer pessoa... Até a pessoa menos sensível à arte, quando ela olha para uma arte, ela vai ter uma reação, sabe? Então, eu acho que é muito importante que a arte ela tenha esse intuito de transformar. Mas eu acho que ela não necessariamente precisa. Precisa, sim. Paulo? Concordo demais. Mas, olha só, eu acho assim, é uma mochila pesada para o artista, né? Às vezes, isso, né? E talvez a arte, ela atua no campo do imaginário, né? Ela atua no campo do possível. Eu fico pensando se talvez tem uma fala muito bonita da Doris Salcedo, foi a primeira artista latino-americana, colombiana, por sinal, que ocupa a Tate Modern de Londres, que é um espaço muito importante da arte moderna. Ela vai dizer que ela não quer ensinar, né, nem nada, que a arte dela, quando que ela faz, ela vai sinalizando questões. Né? Ela sinaliza questões que depois cada um de nós, cada espectador, que inclusive cada espectador ele tem a sua própria mochila, né, que eu acho... Sua própria bagagem, né? Eu costumo sempre brincar com os meus alunos, né? Quando a gente está na frente de um quadro, a minha interpretação estética com é com a minha mochila, que são os filmes que eu vi, os livros que eu li, né? De alguma forma. Então, acho que a arte ela está atuando nesse campo do imaginário e que ela, sim, ela acaba modificando, talvez, algumas realidades. Entretanto, eu acho que o tempo da arte é um tempo mais lento do que a gente gostaria que fosse, né? A nível talvez de outras revoluções políticas, sociais, né? Mas por isso que ela incomoda tanto, talvez, né? Justamente por isso, porque ela atua num campo imaginário, no campo do possível, por isso ela acaba incomodando muitas mentes, inclusive talvez as mais conservadoras, claro. Né? Pode falar. Uma coisa que eu estava refletindo também, né? Com esse peso que a gente carrega, né? De querer que a nossa arte ela tenha ali um significado. Eu estava conversando com um amigo recentemente, né? E ele estava falando, eu acho que a arte ela tem que falar sobre dor e amor. Não, sobre dor ou sexo, sabe? Alguma coisa assim do tipo. E aí eu fiquei pensando, será que eu quero falar só sobre dor, sabe? Às vezes as pessoas, elas colocam ali uma necessidade de você ter que ter um significado de transformação na sua arte. Às vezes você só quer falar sobre seu dia a dia, sobre amar. E aí, enfim, pelo menos para mim, um corpo dissidente é exigido que fale sobre as violências. Sim. Mas não é só isso que eu vivo. Eu vejo um comparativo nisso enquanto homem negro, sabe? Que você tem que tratar... Eu sou do cinema, eu trabalho com cinema, e eu vejo isso muito nas artes que eu permeio, de que o corpo negro tem que falar sobre racialidades, necessariamente, sabe? E às vezes eu fico pensando, será que é porque colocam a gente nessa caixinha porque não nos veem bons o suficiente para falar sobre outras questões que não racialidades que nos pertencem? Exatamente. Sabe? Então eu faço muito essa consideração também. Até porque a gente não precisa ensinar ninguém, sabe? As pessoas
o Google tá aí, gente. É só você pesquisar, sabe? Sobre isso. Sim, Exatamente. E eu passo para um segundo momento dessa conversa nossa, que a gente já falou um pouco, mas eu queria saber agora a respeito de vocês, o que é arte LGBTQIAPN+. Existe uma caixinha que a gente enquadra essa arte como sendo LGBT? Uma arte LGBT é uma arte que é feita por um artista LGBT, uma arte que trata sobre temas LGBTs. Então, é isso. Existe um gênero LGBT dentro da arte ou toda arte é arte? Quem vai responder primeiro? Todos me olharam assim. Eu vou deixar pra vocês. Pro Mas Paulo, assim, eu acho pra que a mim. resposta é bem... Então, vamos lá, Paulo. Uau, é uma pergunta, né? Assim, bom, vamos pensar, né? A gente pega o século XX, né? Ó, o acadêmico aqui, mas sinto muito, é esse meu lugar, né? Eu amo. Se a gente pega o século XX, eu acho que é interessante a gente perceber, por exemplo, o século XX talvez é onde muda tudo, né? Eu acho, parece que foi ontem, mas na verdade, parece que faz muito tempo, desculpem, mas na verdade foi ontem tudo o que aconteceu, né? Em 1971, uma historiadora da arte, que é Linda Nochlin, portanto faz pouco mais de 50 anos, ela publica um artigo que se chamava Por que não houve grandes mulheres artistas? Um artigo que ele é publicado durante o segundo movimento, né, durante a segunda onda do feminismo, e ela tenta responder por que quando você vai perguntar na rua pessoas, para eles citarem 3 artistas, muito provavelmente eles vão citar, sei lá, Michelangelo, né, a Da Vinci, Dalí, etc, etc, e poucas mulheres artistas eles citarão, quando muito, a Frida Kahlo e pouca coisa mais, né? E ela vai tentar explicar isso de uma forma social, que é o seguinte, ela vai dizer que historicamente as mulheres, a nível de formação, não tiveram acesso à escola, né? E, portanto, à escola artística, né? Ao ensinamento, né? Artístico. E, portanto, por esse motivo, a gente não teve mulheres artistas. Na verdade, sim que tivemos. O problema é que todas as mulheres artistas históricas que a gente olha para o passado, ou o pai ou algum familiar era um artista famoso. E, portanto, como ela tinha fácil acesso à aprendizagem em casa, elas acabaram se transformando em, por sinal, grandes mulheres artistas. Esse artigo de 1971, o que ele faz é desencadear todo um movimento enorme. Lembrando que, em 1968, tem a revolta de Stonewall, né? Justamente também isso no mundo ocidental, né? Que já havia sido um gatilho para algumas outras questões. E é muito interessante a gente perceber como a partir, né, justamente a partir da década de 70, muitos artistas da comunidade LGBTQIAPN+, vão começar a se interessar e a discutir seus próprios corpos, suas próprias questões, suas próprias individualidades e subjetividades. Então, acho que é interessante, às vezes, situar no tempo e espaço, dentro da história da arte, para a gente entender um pouco de onde começa, de fato, a surgir isso. Isso não quer dizer que no passado não houve. Porque as bichas eram bichas. Exatamente. O Michelangelo, sabe? Já estavam lá, permeando o mundo. Exatamente. Mas a nível, vamos assim dizer, formal, começa-se a haver uma expansão, de fato, muito, muito grande e importante, né? Agora, pergunta, se existe uma arte LGBT, poxa, eu diria que a arte está discutindo as grandes questões humanas e a questão LGBT é uma questão humana também. Que é mais presente, nos últimos anos, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Gente, depois disso... Não, mas fala também. Mas, enfim, eu acho que sim, sabe? Eu acho que dá pra dizer que a arte, ela também tem esse viés, né? Esse local. E você estava falando, né, da revolta do Stonewall, e aí depois disso, não, na verdade, ali paralelo, já estava acontecendo as manifestações da cultura ballroom, sabe? Sim. Então, que é uma arte feita pelos nossos corpos, né? Feita por travestis pretas, né? Latinas. Então, a gente tá ali discutindo sobre as nossas vivências, né? Encontrando tecnologias trans, né? Para sobrevivência também. Então, a gente vai desenvolvendo isso nessa época. E até hoje a gente tá aí, né? Então, eu acho que existe essa caixinha, assim... Da arte LGBT. porque
a gente que movimenta as coisas, assim. Sim. Isso é fato desde muito tempo. E falando um pouco sobre cultura ballroom, e você citou o período da Revolução do Stonewall e tudo mais, que é também coincide com o surgimento, ou pelo menos com a expansão da cultura ballroom, né? Eu quero falar um pouco sobre Paris is Burning, que é um dos meus documentários favoritos. O meu também. E trata muito porque dentro da construção do modo documental, né? O documentário performático, ele se fixa, ele se estabelece justamente no período em que o filme é lançado, né? Se eu não me engano, é em 89. E eu queria falar um pouco sobre a performance do ballroom e como que você enxerga isso. Nossa, que chique. Eu amo. Gente, eu sou fissurada nessa comunidade, né? É à toa que tô aí há muito tempo. A ballroom, ela nasce, né, dessa tecnologia trans e travesti, né, de sobrevivência, né, de comunidade, de se acolher, né, não é porque tava muito difícil, né, foi a explosão do HIV e AIDS, né, então a galera tava se unindo pra celebrar as suas vidas. E aí a performance, como ela entra dentro da ballroom, cada categoria, porque a gente tem a ball, né? Tem a ballroom, que é a comunidade, e as balls são os eventos que a gente faz. São os bailes, São né? os bailes. Isso. E aí, nesses bailes, a gente tem categorias, né? Onde a gente entra pra competir. E eu vejo cada categoria como essa brincadeira de performance, né? Eu tava falando com você sobre a Sex Siren, né? A Sex Siren é uma categoria que a gente tem que vender uma sensualidade pro júri. E isso é trabalhar no nosso íntimo o nosso amor pelo nosso corpo, né? Olhar pro espelho e falar, eu sou gostosa também, sabe? Meu corpo é válido também. Sim. Então, ela vem trabalhando cada categoria dentro dessa vivência de rua que a gente tem, sabe? E aí a performance é isso, ela vai entrando... Porque é isso, né? Tudo nossa sociedade é uma performance. Né? Então... Eu faço essa pergunta justamente porque eu nunca estive fisicamente presente em um ball, né? Mas toda a minha educação, ela vem do YouTube, dos filmes, de Pose, né? Sim. E eu queria falar isso justamente porque o nosso tema é arte de pessoas LGBTQIAPN+, como instrumento de resistência. E eu acho que o maior exemplo de resistência que a gente tem de forma mais escrachada é o surgimento das ballrooms, né? Com certeza. Porque as pessoas LGBTs, como você disse, mulheres trans, negras e latinas, criam um espaço para que elas possam sobreviver, para que elas possam se celebrar e serem celebradas por outras pessoas. E é um espaço de resistência, mas também de sobrevivência, né? Nossa, tem uma categoria que foi uma das primeiras categorias, né? O Vogue vai se desenvolver depois. Sim. As primeiras categorias são mais de montação e tal. De desfile, né? Porque tem essa quebra, né? A Crystal LaBeija, Sim. ela vai para um evento e lá ela nunca ganha, porque ela é uma travesti, ela é uma femme queen, né? Que lá nos Estados Unidos fala femme queen. Femme queen preta, então uma gata branca ganha e aí ela fala, não quero mais, e ela sai, né? E aí ela vai fazer o próprio baile dela. E aí nisso, as primeiras categorias vêm com esse intuito, né? De você se montar e tal. Tem uma categoria muito massa naquela época que é Realness. Realness é uma categoria onde te dá um tema militar, né? E aí te dá um tema militar e você se monta de militar. E aí era usada essa categoria pra gente se disfarçar na sociedade. Sim. A gente se vestia nessa performance de militar, né? Daquele jeito bem másculo. E ia, né? Caminhando e mostrando essa realidade, né? Militar. E aí eu acho isso uma sacada muito boa, como a gente vai entrar nesse... Como a gente vai hackear esses espaços. Sim. E aí vem se desenvolvendo em outras coisas. Você disse alguma coisa no sentido de que
todo mundo é performático em algum momento, né? Uhum. Dentro da faculdade eu lembro muito disso, que na aula de antropologia audiovisual, o professor falou sobre como dentro do documentário, mesmo as pessoas que estão dando depoimentos, elas estão performando, né? Então, Paulo, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa performance das pessoas diante da sociedade. Uau! Mas antes queria só fazer Sim. um comentário, porque eu achei muito bonito o que a Estela falou aqui agora, né? Porque é sobre a história do ballroom, né? E vocês falaram, né? Resistência e sobrevivência. E eu quase que adicionaria de existência, né? Porque eu acho que é um esse lugar lugar possível de se existir, né? Exatamente, né? De alguma forma. Então, eu acho que isso é um ponto importante. E recuperando a ideia, né? Como a arte, ela atua no imaginário simbólico, aqui, de alguma forma, né? Tá, mais uma vez, atuando. Sobre a performance no dia a dia, né? Eu acho assim, no mundo da arte tem algumas artistas, vou pensar aqui, Claude Cahun, uma fotógrafa lésbica que vai trabalhar na década de 20 e 30, importantíssima, na época do nazismo, inclusive, vai realizar uma série de fotografias porque ela vai questionar essa ideia do eu. Né? Inclusive, hoje a gente pega as fotografias da Claude Cahun, insisto, uma artista fantástica, que nos ajuda a compreender essa ideia da performance, dessa ideia da atuação. Né? Ou seja, eu sou vários Paulos. Eu sou um Paulo aqui agora, com vocês, mas eu sou um outro Paulo quando eu estou em sala de aula, eu sou um outro Paulo quando eu estou com meu companheiro, eu sou um outro Paulo quando eu estou com a minha família. Né? Essa ideia que a gente está performando o tempo inteiro. É uma ideia até meio que psicanalítica para a gente pensar. Né? Embora a gente acha que performance só acontece em outros lugares. Então, acho que, pensando, né, o tema da mesa, que são arte por pessoas LGBT, QIAPN+, recuperando algum desses artistas, eu acho que Claude Cahun, por exemplo, acaba sendo um exemplo de artista que já questionava alguma dessas questões na década de 20 e também a partir da performance, né, dessa ideia da performatividade do eu, né, pensando aí na Judith Butler, entre outros autores que já trabalharam essa questão, né? Certo. Gente, agora eu queria mostrar para vocês um trecho maravilhoso de uma produção Tá Tudo Certo, podemos mostrar, de um trecho, de um teaser, na verdade, né, do filme da Estela. Vamos lá, gente. É isso que eu não aceito. Mas eu te aceito do jeito da sua opção. Mas eu te aceito do jeito... Muito bom, parabéns. Obrigado. Gente, a gente já está encaminhando para o final, mas eu queria que você contasse um pouquinho, rapidinho, pra gente sobre o seu trabalho desse filme. Pode ser? Com certeza. O Conto da Bicha, ele nasce ali... Quando eu entro na Ballroom, eu encontro pessoas que essas trocas fazem eu me entender enquanto artista e potência. E aí eu decidi escrever um projeto para Lei Aldir Blanc, né? E aí a ideia do filme vai nascendo. O filme ele trata sobre eu me entendendo enquanto bicha, né? Esse primeiro local da não binariedade, né? E desse flerte com a feminidade, que eu estava entendendo enquanto um ser feminino. E também uma denúncia. Eu acho que o filme ele traz essa denúncia. Porque assim que eu me entendo enquanto ser feminino, através de uma bicha, eu tenho a minha mãe me expulsando de casa, né? E isso é muito forte para mim, eu decido colocar isso no filme, né? Eu decido trabalhar essas dinâmicas. Enfim, é muito forte o filme. É só Espero que sim. Mas... e aí...
Ai, gente, desculpa. Imagina. É porque é muito intenso, assim, a produção desse filme foi muito intensa, assim. Foi, assim, uma época muito difícil da minha vida, sabe? Muito violenta também. E ter esse trabalho, assim, feito e montado é uma grande vitória, porque era tudo que eu tinha naquele momento, sabe? Era eu, a minha arte e as pessoas que me amavam. E aí surge esse trabalho incrível, né? Onde eu falo não só de violência, mas também sobre liberdade, sobre beleza, sobre potência, sobre muitas coisas boas que a gente pode fazer enquanto pessoas LGBTQIAPN+. A gente é incrível, a gente é potente, sabe? Usando a arte como instrumento de resistência. Exatamente. É isso aí. Parabéns, Estela. O filme tá lindo. Quero muito assistir na íntegra, de verdade. Por favor. E Paulo, você tá com uma exposição, não é isso? Sim, bom, a gente está movimentando aí, mas também com alguns projetos. Inclusive, estava comentando antes com a Estela, né, para a gente pensar projetos em relação às pessoas LGBTs. Eu acho que isso é fundamental e importante. Mas talvez eu acho que é mais uma fala no sentido de que a gente, cada vez mais, a gente precisa consumir cada vez mais, né, a arte exatamente produzida por pessoas da comunidade. Eu acho que existe uma questão de apoio fundamental, tanto econômico, mas também de presença. Eu acho que aqui em Goiânia a gente até vê bastante isso, né? Mas às vezes nem sempre tanto quanto gostaríamos. E talvez é mais pensar nisso, e sobretudo pensando no mundo acadêmico, que eu acho que é imprescindível, né? De alguma forma, esse apoio, sobretudo estar presente nesse consumo para as produções realizadas por pessoas LGBTs. Acho fundamental isso, né? A gente já está caminhando para o final, mas antes, só um ponto. Eu gostaria de pedir para vocês assistirem um trecho da fala do Cristiano Souza, que é diretor do Digo Festival, que também é artista, trabalha com arte LGBT, e ele está falando a respeito de como é a experiência dele nesse momento. Bom, uma vez me disseram que eu faço o Digo para mim, e eu faço para mim mesmo. Por quê? Porque o Digo é um projeto que nasceu da vontade, da alma, de cineasta que a gente acaba tendo, né, quando a gente estuda sobre isso e gosta disso, e porque veio como uma necessidade. Eu, como realizador, eu não consegui alcançar na nossa região, no Centro-Oeste, nenhum projeto que discutia como um espaço de liberdade, de tranquilidade, as questões da diversidade, as questões LGBT. Só havia muito medo do rótulo, né, de ser um diretor LGBT, ou de só tratar esses assuntos. Então isso me motivou a mudar um pouco isso. E aí essa paixão de cinema, que foi muito avassaladora, que fez eu visitar vários festivais, me trouxe essa vontade de trazer o Digo, que é muito necessário nesse estado que é muito conservador. Eu faço até outros festivais, porque eu digo, sim, é uma ferramenta de visibilidade que muitas vezes é combatida, né? Até por questões políticas ou por outras questões que envolvem essa questão da própria representatividade do ser e tudo mais. Então o Digo veio dessa necessidade e hoje a gente consegue trazer pessoas do mundo todo, exposições, projetos como essa oficina de podcast, projeto literário, prêmio literário, trazer dinheiro para a comunidade e devolver um pouco disso, porque nós pagamos impostos e nós merecemos que existam projetos específicos para a nossa comunidade. Então não é um favor e é um direito que ele precisa ser combatido, assim como a produção audiovisual, que precisa ter pessoas realmente LGBT no comando, na direção, em toda a equipe, sem medo. Porque até dentro desse espaço, um espaço às vezes muito patriarcal, muito machista. A gente sabe dessa luta, né? Porque dentro da própria arte existem ainda dificuldades. Então o Digo, ele representa isso, um pouco do pedacinho do que eu sou, de que muita gente do que muita gente viveu durante esses 9 anos de projeto. Eu vejo que as histórias são as mesmas, né? As mesmas dores, e aí o Digo vem para nos fortalecer, para movimentar. Então por isso que é importante que a gente se una
siga os projetos LGBT, que a gente faça filmes LGBT, mais mulheres no cinema, mais pessoas trans no cinema, para a gente quebrar tudo isso aí e ser forte de verdade e defender os nossos direitos, nossas causas e a gente se vê no cinema como a gente realmente é, sem medo de falar sobre sexualidade, de nudez, de qualquer outra influência, né, que as pessoas acreditam que a gente tem. Mas eu acho que isso acontece porque nós somos realmente muito fortes e a gente precisa quebrar esse medo e mostrar o que realmente nós somos. Então estou muito feliz e vem pro Digo. Muito obrigado, Cristiano, pela fala. Agradecemos bastante. E eu queria agradecer também a Estela de Eros, Paulo Duarte, por terem aceitado participar desse podcast. Fico muito feliz com a presença de vocês. Palavras finais, considerações finais. Gente, segue lá no Instagram, Arcos de Eros. E estamos aí, né? Precisar, me chama, sou diretora de arte, né? Ótimo. Multiartista, faço de tudo. Costuro, cozinho, lavo o chão. Mona, manda trabalho pra gata. E quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, falando sobre a minha arte, sobre as minhas trajetórias aí. Agradeço. Bem, muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela troca, gente. Foi incrível. Paulo. Nossa, eu queria só fazer um inciso aqui que é muito importante depois de pensar no Cristiano e no Digo Festival. Porque a semana passada o filme do Benedito Ferreira, um diretor gay, foi premiado com 5 prêmios no FICA sobre um homem gay, idoso, mais velho, e portanto tratava algumas questões importantes, e que o filme foi apresentado 2 vezes aqui também no Festival Digo, né? Eu acho que aí tem questões importantíssimas acontecendo e também uma recuperação de uma história das pessoas LGBT que são de fato importantes de estar fazendo nesse momento, né? No mais, Alan, agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês e insistir mais uma vez na ideia de que a gente precisa consumir cada vez mais a arte produzida por pessoas LGBTQIAPN+. É isso aí. Gente, eu gostaria de agradecer profundamente a vocês terem assistido. Esse é o último episódio da primeira temporada. Esperamos que tenham mais temporadas, que vocês continuem a nos acompanhar, tá bom? Muito obrigado. Agradecer a toda a produção. Não vou falar o nome de todo mundo porque é muita gente, mas a todos que fizeram esse projeto acontecer. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.